Graça e paz, família de Deus. Antes de entrarmos propriamente dito aqui no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, gostaria de ressaltar algo aqui a respeito de toda a Bíblia. A Bíblia certamente é um livro que expõe o plano da salvação que Deus preparou para o homem através de Jesus Cristo e do seu sacrifício redentor. Mas eu louvo a Deus porque dentre essa revelação desse plano, inclui alguns aspectos. Primeiramente, ele nos mostra o quanto somos falhos e pecadores, o quanto carecemos da glória de Deus, conforme Paulo escreveu aos Romanos. Mas graças a Deus, porque esse plano também nos mostra o poder de Deus, o quanto Deus é poderoso, o quanto ele é amoroso, e a Bíblia diz que ele provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós enquanto éramos ainda pecadores. Mas nós sabemos que essa fraqueza, essas limitações que temos, elas só cessarão no dia em que, quando acontecer aquilo que o Paulo também nos ensina, que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Nós vivemos numa luta. Observemos no versículo 41 desse capítulo que o próprio Cristo disse: orem e vigiem para que vocês não cedam às tentações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja bem que essa ordem de Jesus, ela é dada aos discípulos, às pessoas que já conhecem o Senhor. Porque veja bem, o espírito que está pronto não é um espírito que não conhece a Deus ainda. A Bíblia diz que antes de conhecermos a Jesus e reconhecermos o seu sacrifício sobre nossas vidas, nós estávamos mortos em nossos delitos. Uma pessoa que está morta, ela não pode ter tendências a Deus, ela não pode estar desejosa por fazer a vontade de Deus, como aos quais Jesus disse aqui aos seus discípulos. Em algumas traduções diz que o Espírito está desejoso por fazer o que é certo. Ou seja, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo fala dessa batalha lá quando ele escreve aos Gálatas, que nós temos uma luta dentro de nós. A nossa velha natureza, que, como eu disse aqui, ela será aniquilada somente quando estarmos com Jesus na eternidade. Ela peleja contra o Espírito que habita em nós. Ela peleja contra a vontade de Deus que realmente habita também em nosso coração. Mas existe essa batalha dentro de nós. E por isso devemos orar e vigiar. E encontramos nesse capítulo 26 aqui alguns relatos interessantes. Talvez o que mais nos chame a atenção é quando fala de Judas, que então procurou ali os fariseus e perguntaram a eles o quanto eles dariam para ele entregar Jesus. E talvez nós pensamos, mas era Judas, ele era o filho da perdição. Mas vamos observar aqui todo o capítulo que nós podemos aprender. Observemos que Jesus, antes de ser entregue aos seus algozes, Jesus foi orar e chamou alguns de seus discípulos para participar com ele ali no momento de oração. Onde nós encontramos aqui a fala dele no versículo 41. Mas a Bíblia diz que Jesus foi orar e quando ele se deu por conta, foi até onde estavam os seus discípulos, eles estavam dormindo. Então Jesus chamou a atenção deles: vocês não podem nem orar comigo alguns instantes? A fraqueza desses homens era tão grande que eles sequer podiam abrir mão do seu próprio sono para poder compartilhar com Jesus alguns momentos de oração. Esses homens andavam com Jesus durante 3 anos e meio. Viram Jesus fazer muitas coisas, aprenderam muitas coisas com Jesus, mas cederam tanto à sua natureza humana que ao invés de estar orando, intercedendo com Jesus, eles foram dormir. Após o momento em que eles foram presos, a Bíblia diz que todos os discípulos abandonaram a Jesus. Talvez lembramos também com muita frequência de Pedro, que negou a Jesus, mas a Bíblia diz aqui que todos abandonaram a Jesus. Todos aqueles que ali, dentre os 11, excetuando aqui o Judas, todos eles abandonaram a Jesus. Todos eles tiveram por preciosa a sua própria vida naquele momento, por não terem vigiado, por não terem prestado atenção, não terem discernido aquilo que Deus realmente tinha para eles. E por fim, vamos encontrar aqui o relato de Pedro, que disse: eu jamais te negarei, estou pronto para, se necessário, morrer contigo, Senhor. Eu acredito, já disse em outro vídeo, que eu acredito que essa fala de Pedro era sincera. O próprio Cristo disse: o Espírito está pronto,
Talvez em seu espírito Pedro realmente pensasse e desejasse isso e achava que estava pronto para isso. Mas a carne é fraca. E quando chegou o momento, Pedro negou Jesus. Pedro negou aquele que ele disse que jamais negaria, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor, ele pode transformar essa circunstância em nossas vidas. Quando o Senhor Jesus fala de vigiarmos e orarmos, ele fala de cultivarmos uma comunhão. Ele fala de nos dedicarmos a uma relação com o nosso Senhor que gere em nossas vidas fortalecimento, gere em nossas vidas discernimento, sabedoria. E através dessas virtudes que recebemos do Senhor, vamos estar preparados para não ceder às tentações. Não ceder às tentações de definir um preço para negarmos a Jesus, para vendermos a Jesus, para entregarmos a Jesus. Vamos estar atentos e preparados para que, quando Jesus requerer de nós um esforço para que possamos fazer a sua vontade, para que possamos compartilhar do seu sofrimento, assim como Paulo disse que desejava fazer isso e o fez, vamos estar preparados para isso. Quando orarmos e vigiarmos, certamente estaremos cheios do Espírito Santo, para que, do momento em que fomos confrontados com a nossa fé, em alguns momentos que possa custar a nossa própria vida, não negar a fé, que a gente possa estar preparado sim para morrer, como Jesus morreu. Afinal, foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, ainda teve vários momentos na sua vida que cedeu a algumas tentações e fez coisas que desagradaram o coração de Deus. Mas a vida também nos ensina algo. O tempo, a nossa relação com Deus, a nossa comunhão, a nossa vivência com Deus, o caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus com humildade, porque a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus é permitir que a vida nos ensine algumas coisas. É estar pronto para aprender uns com os outros, aprender com aquilo que a vida nos ensina. E assim vamos crescer, porque o crescimento é algo contínuo. É um processo que a vida coloca sobre nós, e nesse processo é que vamos adquirindo fortalecimento, sabedoria, conhecimento. Isso não vem como um passe de mágica. Isso não foi o que aconteceu com Pedro, não foi o que aconteceu com João, não foi o que aconteceu com Paulo. Não foi com um passe de mágica que esses homens chegaram a ser o que eles foram. Não foi com um passe de mágica que Pedro chegou no ponto, no final da sua vida, a dizer assim: olha, eu estou pronto para morrer, eu só peço para vocês não me matar crucificado da mesma forma que o meu Senhor me crucifiquem de cabeça para baixo. Esse homem que outrora negara Jesus, esse homem agora resolveu morrer por amor a Jesus e estava disposto a ser também crucificado. Ele não chegou nesse ponto por um passe de mágica. Ele chegou nesse ponto porque ele cultivou uma comunhão que foi através da vigilância e da oração, da humildade, de submetendo ao Senhor, submetendo aquilo que é a vida, que é o Senhor, aquilo que ela nos proporciona e as lições que ele nos ensina. Está bem submetendo as relações que o Senhor coloca em nossas vidas, aprendendo uns com os outros, edificando uns aos outros, e não podemos negligenciar a importância dessas verdades em nossas vidas. Assim, certamente, estaremos preparados para chegar no ponto que Pedro chegou, chegar no ponto em que Paulo chegou, de poder dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Esse mesmo Paulo que também não foi um homem, como eu disse, que foi no estalar de dedo ou num passe de mágica transformado e chegou a ser o que ele era no final da sua vida, no final do seu ministério. É um processo que a vida nos impõe. Esse processo Deus coloca para mim e para você também, para que nós possamos ser transformados. Esse processo se chama comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com seus filhos, com o seu corpo, chamado igreja, e assim nós vamos sendo transformados. E através dessa comunhão, através dessas virtudes que vão sendo acrescentadas em nós, através da vigilância e da oração, nós vamos fortalecendo o nosso espírito e vamos crucificando a nossa carne a cada dia mais. Talvez você faça uma avaliação da sua própria existência e você vai ver que você não é o mesmo que você era há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E certamente o desejo do seu coração é que daqui 5 anos você seja melhor do que você é hoje. E isso é possível àqueles que submetem ao Senhor, àqueles que realmente se dedicam à comunhão com o Pai e submetem ao processo da vida. E assim certamente estaremos preparados para que, quando a tentação vier sobre nossas vidas, que a gente não ceda às tentações.
Esse é o processo que Deus espera fazer em mim e espera fazer em você para que possamos dar testemunho da sua glória. Assim como Paulo, Pedro e os outros discípulos deram testemunho no final da sua vida, no final do seu ministério, ou no período em que alcançaram a maturidade. A maturidade de Pedro não foi notada quando ele curava as pessoas com a sombra. A maturidade de Pedro foi provada quando ele resolveu a dizer: eu estou pronto para morrer por amor ao meu Senhor. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, esse é o desejo de Deus para a sua vida, que nós possamos aceitar isso por nossas vidas, que nós possamos crescer a cada dia. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz o seguinte, que nós temos que alcançar a maturidade de Jesus, a estatura de Cristo. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Nós temos que crescer, temos que amadurecer, e certamente estaremos a cada dia mais preparados para ceder às tentações. Entenda, talvez o seu espírito e o meu espírito sejam prontos, mas a nossa carne, ela é fraca e ela precisa ser crucificada a cada dia. E quanto mais maduros, mais nós conseguimos crucificá-la e mais nós conseguiremos vencer as tentações e glorificar o nome do Senhor. Somos falhos, mas o nosso Deus é perfeito e Ele deseja que nós sejamos a cada dia aperfeiçoados por Ele, que é a vida. Amém? Vamos orar por isso, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Nós te damos graças, te bendizemos, Senhor, porque os tropeços fazem parte da vida. Os tropeços fazem parte da nossa história, mas em todos eles o Senhor nos põe de pé. Em todos eles o Senhor nos ensina algo e nos torna cada dia mais maduros, mais parecidos com o Senhor. Isso são aqueles que submetem ao Senhor, que conseguem submeter a vida, conseguem submeter ao Senhor, autor e consumador de todas as coisas, aquele que realmente cuida de nós e que está realmente no controle da nossa existência. Quando nós rejeitamos esse processo, significa que a nossa carne está cada dia mais forte, está cada dia mais vencendo essa batalha entre a natureza humana e a natureza espiritual. Mas aqueles que crescem segundo a estatura de Cristo, aqueles que anseiam chegar à estatura de Jesus, eles vão crucificando a sua carne e vão fazendo com que ela perca a cada dia mais e mais o seu vigor, a sua força, e vai sendo vencida pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos pessoas que vigiam, que oram, para que não cedamos às tentações. Isso aconteceu com todos os seus discípulos, todos eles te abandonaram, Jesus. Mas nós não queremos abandonar o Senhor, nós não queremos negar o Senhor. Infelizmente, em algum momento da nossa história, poderemos errar, assim como eles erraram, mas que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas, a sua misericórdia nos ponha de pé e nos ajude a prosseguir. Nos ajude, ó Pai, a levantar a cada tropeço e colocar a nossa cabeça de pé e andar segundo os seus propósitos e na direção dos planos que o Senhor tem para nossas vidas. Porque nós sabemos que somente com a sua ajuda, Pai, podemos fazer isso, que em nós mesmos somos incapazes de fazer isso, mas com a sua ajuda, com o Senhor agindo a nosso favor, nós certamente seremos mais que vencedores. Eu quero aqui, Pai, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que cada pessoa que ouve essa mensagem, que ora comigo, receba do Senhor o renovo e a força para vencermos as tentações. E se em algum momento, ó Pai, nós cedermos a elas, que o Senhor seja aquele que nos ponha de pé e nos faça prosseguir pela fé novamente em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo coloque você de pé a cada dia, que o Espírito Santo te convença daquilo que Deus tem para você, te ensine os propósitos e os caminhos de Deus para você, te ensine a crescer, te faça uma pessoa madura, que te leve a chegar à estatura de Cristo e assim juntos possamos prosseguir, vencendo as tentações e nos aproximamos daquilo que Deus quer para nossas vidas. Se possível, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você puder, deixe o seu joia, o seu like. Você que não é inscrito no canal, você pode se inscrever e assim você está nos ajudando a fazer com que essas mensagens cheguem mais longe em nome de Jesus. Deus abençoe.